Muito bem, então vamos lá. A nossa nova fórmula que nós iremos aprender hoje, que é chamado de equação de Torricelli. Né? Na verdade, o nome dele é Evangelista Torricelli. Né? E o que ele fez? Ele inventou uma fórmula, né? Mais simples, não precisando do tempo. Mas o que ele pegou? Só para a gente relembrar. Vocês lembram daquela formulinha? Espaço é igual a espaço inicial ou posição, né? Vamos falar posição. Posição é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E ele pegou a outra fórmula, da velocidade. Qual que é a formulinha da velocidade? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Percebeu que os dois, ele tem o tempo. Então, o que o Torricelli fez? Ele uniu essas duas relações, essas duas fórmulas, e descobriu essa daqui. Olha aqui, vamos lá. Claro que você vai ter que copiar no caderno, tudo aí. Então, lá, equação de Torricelli. A equação de Torricelli é dada através dessa forma. Olha, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Isso aqui é importante. Por que é importante? Porque às vezes vai aparecer lá uma formulinha lá, uma medida, 300 metros e outro 200 metros. Qual que você vai usar? Você tem que fazer essa continha, ó. Deslocamento final menos o deslocamento inicial. Daí você descobriu esse deslocamento, certo? Daí tem aqui a unidade do sistema internacional. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque você vai ter que fazer algumas transformações. Se aparecer quilômetro, você tem que transformar em metro. Se aparecer quilômetros por hora, você tem que colocar metros por segundo. Se tiver quilômetros por hora ao quadrado, que é a aceleração, você tem que colocar metros por segundo ao quadrado. Se tiver horas, minutos, você tem que transformar tudo em segundos. Tem que ser essas grandezas, que é no sistema internacional. Desse aqui é o Evangelista Torricelli, olha. Olha o Torricelli, que bonitinho, né? Não foi eu que desenhei, é lógico. Foi meu garotinho Nicolas. Ele é um artista. Daí tem essa fórmula, ó. Tá sem tempo? Ou seja, se no problema você viu que não tem tempo, quem que pode ajudar você? Torricelli, viu? Então, se não tiver o tempo, tá querendo velocidade, aceleração ou deslocamento, quem que pode ajudar você? O Evangelista Torricelli. Vamos ver alguns exemplos, então? Vamos lá, então? Vamos lá, então? Olha lá, olha o exemplo. Eu gostaria que vocês copiassem esse exemplo aí no caderno, né? Para depois vocês fazerem a atividade. Até mesmo na quarta que vem eu vou dar um simuladinho só sobre Torricelli, tá bom? Olha esse exercício então aqui, ó. Vamos lá? Vamos fazer comigo? Ele diz assim, ó. Uma bicicleta tem velocidade inicial de 4 metros por segundo. Velocidade inicial. E adquire uma aceleração constante de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Qual é a sua velocidade após percorrer 50 metros? Então vamos lá, vamos colocar esses dados primeiro. Ó, vou colocar aqui a formulinha para ficar fácil para nós. Ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a posição, o deslocamento. Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma marcaçãozinha. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Velocidade inicial, aceleração e o deslocamento. O deslocamento é a mesma coisa de espaço, até tinha escrito no outro, né? De espaço, distância, é a mesma coisa. Só que o deslocamento, ΔS aqui, é o espaço final menos o espaço inicial. Então, se você, na hora de olhar no exercício, aparece duas distâncias, dois espaços, duas posições, você tem que fazer a continha de menos. O final
menos o inicial. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Velocidade, segundo exercício, é isso que eu quero calcular. Velocidade inicial. Perceba que está escrito metros por segundo. Então, não vou precisar fazer nada. Já é no sistema internacional. Vamos colocar lá. 4 metros por segundo. Aceleração já está em metros por segundo ao quadrado. Não vou precisar mexer. 1,8 metros por segundo ao quadrado. E o espaço, ou a distância que ele percorreu, ou a posição, qual que é a posição? Só aparece 1. Então, esse é o ΔS, 50 metros. Vai precisar fazer alguma mudança? Não vai. Vamos lá. Perceba que aqui não tem tempo. Imagine se a gente não soubesse do Torricelli. A gente tinha que ir na fórmula da velocidade para calcular o tempo. Depois ir na fórmula do espaço para calcular a velocidade. Fica difícil. Das duas fica difícil, né? Torricelli ajuda a gente. Então vai ficar assim, ó. Velocidade ao quadrado, opa, que eu não coloquei, ó, ao quadrado, é igual velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o espaço percorrido. Velocidade ao quadrado é igual velocidade inicial, quanto que é a velocidade inicial? 4 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, 1,8, vezes o espaço percorrido, 50. Então, velocidade ao quadrado vai ser igual. Vamos lá. Então, aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. Não esqueça que você vai ter que fazer essa continha de vezes. 2 vezes 1,8 vezes 50. 2 vezes 1,8 dá 3,6. Vezes 50, 180. Então, velocidade ao quadrado é igual a 196. Acabou? Claro que não. Aqui está o quadrado. Eu passo para lá, vira o quê? Uma raiz. Raiz quadrada de 196. Qual que é a minha velocidade, então? Raiz de 196, 14 metros por segundo. Viu que facinho? Tranquilo? Todo mundo entendeu bem esse primeiro exemplo? Entenderam bem? Belezinha. Vamos lá? Vamos para o segundo exemplo, então. Vamos lá, então? Ó, segundo exemplo, já coloquei na lousa. Anotem no caderno esse segundo exemplo também. Vamos ler e vamos dar uma estudada no exemplo primeiro, no texto, para depois a gente tentar resolver, tá bom? Vamos lá ver comigo. Então, diz assim, ó. Um carro corre a uma velocidade de 72 km por hora. Então, você já percebeu que está escrito lá, ó, 72 o quê? Quilômetros por hora. E a equação de Torricelli trabalha com o quê? Com o sistema internacional, metros por segundo. O que nós temos que fazer, então, com 72? Transformar em metros por segundo. Beleza? Depois a gente vai fazer. Quando freado, então perceba, ó, o carro estava em movimento, com uma velocidade de 72 km por hora. Quando freado, então o motorista foi lá e freou. Após percorrer 50 metros, calcule a aceleração introduzida pelos freios. Então perceba que o carro está em movimento. Daí chega, está em 72 km por hora. Daí eu começo a frear. 50 metros, o que aconteceu com o carro após 50 metros? Ele parou. Se ele parou, a aceleração é positiva ou negativa? Com certeza é negativa, porque está tendo uma desaceleração. O carro está diminuindo. Uma outra coisa importante. Qual que é a velocidade final dele, que é esse V, e qual é a velocidade inicial dele? O que você acha? Pense um pouquinho. Qual é a velocidade inicial e qual é a velocidade final? Se você falou que a velocidade inicial é 72, está certinho. Ele já estava com essa velocidade, é 72. A hora que o carro freou e parou após 50 metros, essa é a velocidade final. Entendeu? Então, qual que é a velocidade final se o carro parou?
0. Muito bom. Vamos lá, então, resolver comigo? Vamos lá. Então, eu já sei, ó, pela explicação, pelo texto aí, falou que a velocidade final é quanto? 0 metros. Vamos colocar metros por segundo. Só o 0 estava bom. Velocidade inicial, 72 quilômetros por hora. Só que eu tenho que transformar, porque está quilômetros por hora. Eu tenho que transformar em metros por segundo. Aceleração, é isso que o texto está perguntando. Espaço, perceba, ó, isso é importante, que só aparece 1. Se aparece 1, é ele. 50 e já está em metros. Entenderam bem aí? Agora vamos lá. Vamos pegar o 72 primeiro, para eu transformar. Vou fazer aqui no cantinho. 72 quilômetros por hora. Para eu transformar em metros por segundo, vocês lembram o que a gente tem que fazer? Lembra, né? Dividir por 3,6. Vamos transformar aqui? Vamos dividir aqui? 72, eu vou apagar e fazer a conta aqui. Por 3,6. Ó, uma casinha. Aumenta um zerinho. Cancela a vírgula. Pega o 72, divide por 36, dá quanto? 2. 2 vezes 36, 72. Abaixa o 0, põe lá. Quanto que deu? 20. 20 metros por segundo. Anote, hein? Anote. Vamos lá. Vamos por aqui, ó. 20 metros por segundo. Pronto. Está em metros por segundo, está em metros por segundo e está em metro. Vamos lá na formulinha. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Velocidade final ao quadrado, 0 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, não tem. O espaço percorrido, 50. 0 ao quadrado, 0. 20 ao quadrado, 400. Mais, multiplica o 2 vezes 50. Sem aceleração. Passa o 400 para cá. Não falei que é da negativa? Menos 400 é igual a 100A. Passa o 100 dividindo. Menos 400 dividido por 100. Qual que vai ser a minha aceleração? Ou, na verdade, a minha desaceleração? Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Isso. O que vocês acharam? Fácil. Então, eu coloquei aí, ó, 5 exercícios, já está lá no Google Class. Então, por favor, faça os 5 para mim e entrega na semana que vem, tá bom? Um abraço, minhas crianças. Até mais.